os dados sobre o que a Rússia tem hoje em termos de reserva em dólar e de ouro. Então isso aqui está estimado já, porque a Rússia ela gastou uma boa parte da sua reserva nos primeiros dias de guerra para tentar defender o rublo de uma queda ainda maior, mas ela tinha até então cerca de 640 bilhões de dólares de reserva. Isso é o dobro das reservas que o Brasil tem. Uma economia de mais ou menos o mesmo tamanho que o Brasil. Meu Deus. E em ouro nem se fala, eles têm 132 bilhões de dólares em ouro. Então, muita gente já especulava. O Pentágono fez exercício de guerra, pensando como é que a gente vai lidar com a Rússia. Tem um autor chamado Jim Rickards, que ele faz bastante esse tipo de especulação, onde ele fala, não, uma das saídas nesse tipo de guerra financeira é a Rússia e a China se juntarem e lançar um sistema de liquidação de transações. Que é o que eu acho que eles vão fazer. Hoje em dia, você pode começar a usar criptomoedas para isso. Ainda é um mercado que, para o tamanho das escalas das transações, fica complicado de usar. Mas é uma coisa que, para todo problema que surge, alguém vai criar uma solução para resolver aquele problema. Com certeza. Então, como você falou, não é excluir uma Cuba, que era uma ilha aqui do Caribe, né? E que mesmo na hora de fazer uma sanção, já teve uma consequência para os americanos, porque eles importavam muito açúcar de Cuba. Só que aí, o açúcar agora não compra de Cuba, compra de outro local, o preço é mais alto, aí um produtor americano vê, dá para fazer açúcar de milho. E hoje produzem açúcar de milho pra caramba. É você tirar um país que é responsável por um suprimento de gás para a Europa colossal. Pô. Você pega a Alemanha, é totalmente dependente do gás da Rússia, a França também depende muito. Você teve todo aquele lobby contra a energia nuclear depois do acidente em Fukushima. E aí a Alemanha desligou usinas nucleares e tem a meta de até 2022 não ter mais nenhuma. Aí ontem estava tendo um combate na Ucrânia em volta de uma usina nuclear, próxima da sua cidade, inclusive? Sim, em Zaporizhia. É fronteira, assim, fronteira... É a cidade próxima de Dnipro. E, inclusive, eu tava comentando com a Malu quando a gente chegou, ela perguntou, né, e aí, tudo bem? Passaram a noite bem? Eu falei, então, acordamos com uma notícia um pouco preocupante, que é exatamente que eles atacaram, né, essa usina, e se explodir, se eles continuarem os ataques, aquilo ali vai virar uma zona... Uma Chernobyl 2. Exatamente, maior, 10 vezes maior. 10 vezes maior. 10 vezes maior. E aí seus papéis da faculdade estão lá. É que ontem a gente estava, inclusive, discutindo essa história, né? Porque eles são bem primários para a questão de documentação e tudo é papel. Sim. E aí a Gabi falou, se perder os papéis... Já era. Perde toda a documentação de que eu fiz 5 anos de faculdade. Exatamente. Tanto o meu diploma do ensino médio, do ensino fundamental, tudo isso que a gente pode até, sei lá, dar um jeito de conseguir aqui, né? Apesar de ser um pouquinho difícil. O nosso, a gente chama da Spravka, todo o nosso histórico, quantas horas que você cursou, quais matérias que você tem. Então, assim, é tudo jogado no lixo. E aí, outras regiões, outros países estão oferecendo, né, o que a gente ficou sabendo. Eu ainda tenho que tirar um dia inteiro para mandar e-mail para todos esses lugares. Então, falando, não, a gente aceita os alunos da Ucrânia, aceitamos, mas a gente está assim... Tá, mas vocês podem aceitar de forma temporária. Em algum momento, vocês vão precisar... Como que você vai comprovar que eu tô no final do 4º ano? Não tem como, sabe? Não tem como você fazer uma faculdade de medicina na palavra. Então, a gente... É um momento, assim... a gente falando sobre as consequências da guerra, a gente ainda não sabe quão grandes vão ser essas consequências. E só voltando um pouquinho nas sanções que você estava falando, eu acho importante falar como estudante de medicina ainda, até agora que eu saiba. Deus queira que continue. Vai dar certo. Essas organizações, as empresas que saíram da Rússia, né? Uma organização, me desculpa que eu não vou lembrar o nome agora, mas é basicamente uma organização internacional que dá suporte para crianças, de oncologia, que dá suporte para crianças com câncer. E ela saiu da Rússia. Então, é importante mencionar que a medicina não deve entrar na política. Isso é, assim, completamente absurdo. Vamos deixar de tratar crianças com câncer por causa do Putin. Exatamente, por causa do Putin. O seu chefe de Estado é um merda. Exatamente. Isso não faz sentido algum, gente. Exatamente. Então, assim, é bem importante enfatizar isso, de que, nesse ponto, a medicina tem que ser completamente neutra e intocada. E por mais que seja uma situação que a gente não concorda, obviamente, não deveria acontecer. Mas o ponto que eu ia abordar nessa questão da usina, que está sendo agora um campo de batalha, é que eu tinha pensado, será que a energia nuclear vai ser a vencedora, entre aspas, desse conflito? Porque a Alemanha quis desligar as usinas, aumentou sua dependência de gás dos russos. E agora eles viram que não é uma boa ideia ter a Europa dependente da Rússia. Será que viram?
Não sei, né? Essa é a minha pergunta. Porque eu pensei, agora vão ressurgir, né, aquela vontade de usar energia nuclear, que é uma energia em si segura, desde que não esteja uma guerra acontecendo em volta da usina. E a maior da Europa. Se eu estiver errada, me corrijam. Não, mas tava como a maior da Europa. Exatamente. Pois é, eu tava me perguntando isso. Mas o ponto é que, nesse momento, fazer essa sanção à Rússia não é tão simples como você disse, quanto fazer uma sanção a um país extremamente pequeno. Então, isso pode não funcionar. E o ponto principal que eu penso é que isso não é uma coisa que não dava para ser prevista. Todo mundo sabia que uma hora teríamos sanções econômicas desse calibre. Então, duvido muito que o Putin, quando olhou aquilo, pensou, caramba, estou surpreso, agora eles passaram da dose. Olha, eu escrevi pra revista Oeste, eu não sei, a última capa da Oeste foi minha, eu não sei se essa também vai ser, mas foi um artigo bem longo que eu escrevi pra Oeste, pelo menos pra área dos assinantes, que eu tô comentando exatamente isso que você falou, começando aí por essa questão do gás. Ou seja, em primeiro lugar, Angela Merkel é uma engenheira nuclear. Tá? Ela vem de uma família de engenheiros nucleares, por sinal. E ela está convertida ao ambientalismo ultra-radical. As usinas nucleares... Foi ela que capitaneou os projetos para desligar as usinas. Exato, foi ela pessoalmente, tá? As usinas nucleares, salvo engano, tem uma no Texas, outra na Califórnia, mas assim, as no sul dos Estados Unidos estão entre as mais seguras do mundo, que elas são assim, tipo 50 andares, mais do que isso, afundadas. Se explode uma bomba nuclear em cima da usina nuclear, a usina nuclear vai continuar lá, falando, não, tô aqui tá bonitinha, numa boa, tá? E a segunda são as alemãs. Os alemães também têm um sistema assim, mas não é a usina do Sr. Burns, entendeu? É um negócio assim extremamente seguro e que cuidava de mais ou menos 33%, salvo engano, quase um terço da energia alemã. Para fazer esse artigo, passei assim mais horas analisando o gráfico da energia alemã. Ontem, antes de eu dormir, eu estava com eles quase decorados, né? Tem 10% de energia eólica, não sei mais o que. Toda essa energia ambiental, verde, que eles chamam de energia verde, e eu não acho que seja verde, tá? Só quero pontuar isso. Ela causa algumas consequências para o meio ambiente terríveis, inclusive, sei lá, o negocinho girando lá com o vento, cara, causa problemas para o meio ambiente que você nunca calculou, que a energia nuclear não causa. Toda essa energia ela tem componentes chineses. Primeiro ponto. Isso aqui só de mera curiosidade pelo que a gente está falando. O segundo ponto, que é um pouquinho mais complicado, é o seguinte. Vamos olhar para trás um pouquinho. Tem a OTAN. Tá todo mundo agora falando de OTAN, né? Não, isso aí, essa guerra é por causa da OTAN, não sei mais o quê. Encontro da OTAN estava preocupado em falar de aquecimento global. Entendeu? E a OTAN é um negócio que existe por causa dos russos. Tá? E quando É militar a organização. Sim. Pois é. E os caras... Não, era... Né? Foi feita depois da Segunda Guerra, né? Foi em 49, né? Foi durante a Guerra Fria. Sim. Exato. Logo no comecinho, na verdade, né? Você percebeu, tipo, o expansionismo russo tá pegando cidade por cidade. É exatamente o que o Putin faz, né? Pega, assim, os pequenos estados. Ele não vai brigar, sei lá, com a Polônia de cara. Ele vai... pega... Começa por aqui. Agora ele tá tentando pegar só o maior país da Europa, né? Só o maior país da Europa, bem depois da Rússia. Exato. 50 milhões de habitantes, né? Que tem a Ucrânia. Então você vê que ele tá dobrando a ficha. Mas a OTAN não tava preocupado com isso, tá? E aí, quem é que fez sanções aos russos e quem é que tentou fazer sanções aos russos? Justamente aquele presidente que estava sendo acusado de ter ganhado a eleição com conluio aos russos, que era o Donald Trump. Ele falou assim, não, esse Gazprom aí, coloca sanção. Primeira coisa que o Biden fez, mas assim, acho que ele tinha, sei lá, 1 mês, 2 meses de... Não, libera sanções aí, não vai ter sanção nenhuma. Aí vira um negócio desses, sabe? Tipo, o cara começa a pegar tudo. A Europa tá completamente dependente da Rússia. É isso que a gente precisa... Essa palavra, dependente. Como que a Europa vai agora falar assim, não, vou agora mandar uns caças lá pra Ucrânia? O russo vai falar assim, então, sabe aquele seu gás, só fecho aqui e falo assim, vamos ver quantos dias você aguenta de inverno na Alemanha, sabe? Na Dinamarca, na Finlândia, o raio que eu parta. Se você deixou toda a energia em nome do aquecimento global, em nome do não sei mais o que, das energias limpas, vamos abraçar a terra e cantar Imagine. Vamos ver quanto tempo você aguenta agora sem o meu gasoduto. Quer dizer, tenho como eu boicotar, sei lá, quem é que me fornece comida? Não. Quem me fornece, o que me aquece. Então, vocês estão entendendo essa guerra agora. Não, só pegando um dado aqui, esse dado é do ano de 2020, era o mais recente disponível, sobre o quanto países europeus dependem do gás da Rússia. Macedônia do Norte, que é um país que quase ninguém conhece, né? 100%. Finlândia, que foi falado aqui. E a Finlândia é um país que está cogitando entrar na OTAN,
por conta desse avanço do Putin sobre a Ucrânia. Se entrar no OTAN, o Putin vai ficar em desespero e vai parar o negócio na hora. Mas olha só o quanto eles são dependentes. 94% do gás russo. E a Finlândia Como é que eles vão fazer? Vamos nos proteger na OTAN dos russos, sendo que eles já estão dependentes dos russos. Não tem como. Aí você continua. E a Finlândia é frio, como você bem disse. Eu gosto de explicar para as pessoas que nunca não entendem, sei lá, não estão entendendo. O gás, nesse caso, ele é utilizado principalmente para aquecimento da casa. Então, é tipo primordial quando você tá com menos 10 fora de casa para você aquecer. É a conta que vem mais alta, né? E já é uma conta que tá alta, já tem um problema inflacionário no mundo. E se pararem de comprar gás russo, o pessoal não compra gás russo porque gosta do Putin, porque esse cara é simpático. Não é por isso. É a única fonte. É o melhor preço. É o melhor preço. Sim. Se não for comprar dele, vai comprar de alguém que é mais caro. Então essa conta que já é alta vai passar a ser mais alta ainda. Aí continuando, Bulgária, 77%, Eslováquia, 70%, Alemanha, 49% pelo que tá aqui. 49%? Isso. E poderia ser mais. É porque o Nord Stream 2 não chegou, a abastecer a Alemanha. E aí também tem a questão do Premier antigo ser o cara que tá por trás disso, né? Então eles estão... Foi um acordo que foi muito bem feito para quem interessava, mas deixou um país dependente da Rússia no final das contas. Itália, 46%, a Polônia, 40% e a França, 24%.